Olá, queridos amigos, queridas amigas do Leon Denis Online, o nosso canal de estudos da obra do nosso querido mestre Titu. Estamos de volta aqui com o estudo da obra Leon Denis na Intimidade, obra de Claire Bonmar, não é? Hoje, dando continuidade ao capítulo 2 da obra, suas lembranças de infância, sua piedade filial, não é? Nós paramos num ponto em que a Claire ela vai nos apresentar, através da obra do Gaston Luce, o Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, alguns aspectos da vida de Denis quando ele já está com a idade de 35 anos, que isso, de certa forma, vai servir, nos servirá, né, melhor dizendo, como sensibilização para aquilo que virá, aquilo que está por vir, né? E o que ela nos apresenta nesse momento? Eu vou até ler porque fica mais interessante. Ela está citando justamente Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, né, a obra do Gaston Luce. Ele diz assim: aos 35 anos, Leon Denis se vê diminuído nos seus dotes físicos, né? Ou seja, o que acontece com essa idade de 35 anos? Com a idade de 35 anos, Denis ele começa a perder sua visão, né? Vocês vejam que ele era muito jovem, né? Quer dizer, para alguém que estava vivendo ali, meados, né? Na verdade, o final do século XIX, já era uma certa idade, né? Diferente de hoje. Mas mesmo assim, era alguma coisa terrível, porque no caso ele teve uma catarata, né? Isso era alguma coisa que acometia alguém ali pelos seus 50, 60 anos, mais para o final da vida. Não exatamente no meio, né, de uma existência. E de fato foi isso, porque afinal de contas Denis viveu até os 81 anos, né? E com 35 a sua visão começa a enfraquecer e dar mostras de que a coisa não ia bem, né? Mas sigamos. Com a perspectiva de continuar sua vida a sós, perto de seus pais velhos e enfermos, se ele abandonasse o trabalho, seria para eles a miséria, né? Então vejam, mesmo com a visão enfraquecida, Denis ele era representante comercial de uma casa de couros, a Casa Pilet, e ele, inclusive foi ele que fez uma proposta para os seus patrões para expandir os negócios desta empresa por toda a Europa e, melhor dizendo, toda a Europa, eu estou exagerando, mas a Europa Central, né? E igualmente o norte da África. Então, Denis viajava muito como representante comercial. E sem dúvida nenhuma, com um problema visual, era alguma coisa um tanto quanto mais delicada e difícil. Então, mesmo assim, ele não poderia abandonar o trabalho, ele teve que continuar a lida, né? Porque não só a sua existência, caso ele não trabalhasse, estaria comprometida, mas bem como de seus pais, que já estavam velhos e doentes, né? Como qualquer pessoa, ele esboçara um projeto de casamento com uma jovem que amava sinceramente e era por ele amado, a fim de construir um lar, um refúgio contra as tempestades da vida. Esperança irrealizável. Como poderia ele, ocupado em trabalhos modestos, tomar uma mulher solidária com encargos tão pesados? De outro lado, como poderia gozar as doçuras, os cuidados da vida de família com despesas crescentes, enquanto seu caráter de missionário se definia cada vez mais? Então vejam vocês, Denis ele teve que renunciar a alguma coisa que
não raras vezes nos é muito difícil de fazê-lo. Ou seja, renunciar a um grande amor, né? Ainda mais um amor que era correspondido. Naturalmente, ele queria construir um lar com essa amada. No entanto, em função do trabalho, melhor dizendo, em função dos seus pais, e do trabalho que não fornecia assim tantos recursos, e por outro lado ainda a questão espírita que se avolumava, né? E sem dúvida nenhuma ele já tinha consciência de que a tarefa dele era grande, e isso não seria, digamos assim, tão responsável botar esse peso nos ombros de uma companheira, ainda mais amando, né? É tão curioso porque esse gesto, quando narramos isso, muitos acham estranho, talvez até um gesto de não amor. No entanto, porque a nossa visão de amor ainda ela é muito apegada, não é? E não raras vezes nós não compreendemos o amor desapegado. E me parece que foi justamente esse o caso aqui de Denis. Mas além de demonstrar, digamos, todo esse amor, né, de Denis para com seus pais, para com essa moça que não temos notícias, né, de quem era, enfim, demonstra também uma responsabilidade muito grande, né? Enfim, e aí, nesse momento que a Claire ela está preparando o terreno para outras questões, a gente vê, portanto, esse amor grande de Denis pelos seus pais, né? A ponto de renunciaram à vida com uma companheira para cuidar de seus pais. Muito bem. Um outro ponto que ela levanta aqui é o encontro de Denis com o Espiritismo. Como que isso se deu? Antes de lermos aqui o que o próprio Denis irá nos narrar, é interessante recordar o seguinte: Denis ele tem algumas crises, digamos assim, ao longo da sua vida. Crise existencial mesmo, que naturalmente acomete a todos nós, né? Quem pode dizer em sã consciência que nunca teve uma crise existencial, no sentido assim de ter alguma dúvida, né? Claro que há aquelas que nos acometem de maneira mais pungente e aquelas que são mais tranquilas de se lidar. Então, Denis teve uma crise de misticismo religioso, de uma devoção profunda, principalmente à igreja, e a consequência disso é que uma crise seguinte o acometeu após essa fase, que é justamente a antítese da primeira. Ou seja, se na primeira ele era alguém que amava profundamente os valores da igreja, a ponto de passar horas e horas nas igrejas contemplando os vitrais dos santos, orando, num outro momento Denis ele abandona a igreja e se torna um cético, né? Leitor ávido que era, Denis, ele tinha um amor ao saber, ao conhecimento, e amava, né, as questões relacionadas à filosofia, à literatura, à poesia, à geografia, à astronomia, até mesmo ao desenho, né? Denis, ele era um bom desenhista, pelo menos é o que o Gaston diz, e as questões sociais, né? Enfim, da política, da sociologia que estava nascendo naquele momento, e portanto ele se torna um cético, né? Isso pode parecer assim uma antítese muito profunda, né, em relação à primeira, mas é consequência direta, porque veja, quando você vive naquele ambiente religioso e você começa a questionar e não encontra nenhuma resposta, isso de certa forma vai gerando um certo
um certo gosto amargo. E com isso, há uma decepção, né? Me parece que é mais ou menos isso que aconteceu aqui com Denis. E, portanto, ele vai chegar aos 18 anos sendo um cético, né? E aí voltemos novamente aqui às reflexões da Claire. Ela diz assim: a vida espiritual de Leon Denis foi desde a adolescência orientada para o problema do destino humano. Ele nos revelou nesses termos o grande mistério de suas primeiras leituras espíritas. E agora Denis narra-nos. Eu estava mais ou menos com 18 anos, quando, em 1864, passando um dia por uma das principais ruas da cidade, muito provavelmente Denis está dizendo da Rua Nacional, que ali havia uma livraria, né? Passando um dia por uma das ruas principais da cidade, vi numa livraria o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu comprei avidamente, escondendo-o de minha mãe. Sempre muito cuidadosa com as minhas leituras. Detalhe curioso, ela havia encontrado o meu segredo. Por sua vez, lia essa obra em minha ausência. Ela se convenceu, como eu, pela beleza e grandiosidade dessa revelação. Ou seja, portanto, com a idade de 18 anos, o nosso Denis vai descobrir o Espiritismo através de O Livro dos Espíritos. E aí tem um ponto curioso, por isso que eu fiz questão de narrar, de contextualizar, né, essa crise que Denis atravessou, porque justifica, né, pelo menos eu acho que é uma boa hipótese, justifica o porquê que sua mãe tinha tanto zelo e cuidado para com as leituras do filho. Porque, veja vocês, a dona Ana Lúcia Louisville, a mãe de Denis, ela era uma católica fervorosa, amava profundamente a igreja, os valores da igreja, enfim. E aí percebe que seu filho houvera se tornado um cético, né? Olha só a carga e o peso que isso tem para a família, né? Então, sem dúvida nenhuma, há de trazer, né, muito amargor, né, para uma mãe que ama a igreja e vê seu filho um descrente, né? Mas, junto com o filho, ou seja, ambos, né, se tornam espíritas através da leitura de O Livro dos Espíritos. Então, primeiro, né, a mãe e o filho se tornam espíritas, depois o pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque justifica, digamos, o segundo momento aqui do nosso estudo de hoje, que a Claire apresenta a declaração que a família, né, no caso, a mãe e o filho fazem quando seu pai vem a falecer em 17 de novembro de 1903. Né? O Denis ele escreve assim: a família do morto, conforme sua vontade, declara que Joseph Denis deve ser enterrado civilmente, sem o concurso de qualquer sacerdote assalariado. Nisso não existe uma manifestação de ateísmo, como nem um ato antirreligioso, mas porque ele possuía suas convicções em sua consciência livre, em desacordo com todo e qualquer culto material. Joseph Denis acreditava em Deus, princípio soberano e regulador da vida universal.
Ele acreditava na continuação da existência após a morte, nas vidas sucessivas que o espírito percorre em degraus para se elevar à eterna luz. É nessa disposição de espírito que ele entrou na sua nova vida. Nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então fica muito claro aqui esse fervor que a família nutria, esse fervor espírita que a família nutria, né, com muita tranquilidade, a ponto de destoar de todos aqueles, melhor dizendo, dos rituais da época, né, porque até mesmo alguém que, digamos, não tinha tantos vínculos assim com a religião, com a crença, naturalmente os seus familiares, eles se encarregavam de fazer digamos, o velório, né, a maneira católica. No entanto, isso, né, não foi feito aqui. Porque, e é interessante que eles justificam que isso não era alguma coisa antirreligiosa, né? Porque comumente as pessoas faziam isso até mesmo como uma posição, marcando uma posição mesmo antirreligiosa, né, ateísta e tal. Não era o caso de Denis, nem da sua família, muito menos do seu pai, que acabara de falecer. Ou seja, eles, né, eles possuíam essa tranquilidade, né, que advinha através dos princípios espíritas, que inclusive, de certa forma, ele as enumera aqui quais eram as crenças, não é, de seu pai, ou seja, a crença em Deus, a crença na continuidade da vida, a crença muito profunda na reencarnação, né, que não há penas eternas, e aí eles fecham com aquela famosa frase que está no túmulo de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Né? Muitos atribuem essa frase a Allan Kardec, mas em verdade não é de Allan Kardec, pelo menos não do Allan Kardec que Kardec, melhor dizendo, nunca registrou isso em local nenhum. Né? Bom, isso também aconteceu, né? Esse movimento também aconteceu quando a mãe de Denis ela falece, né? Da mesma forma. E que foi, sem dúvida nenhuma, um momento de muita dor e sofrimento. Muita dor e sofrimento. Porque Denis, ele tinha uma ligação muito forte com sua mãe. Muito forte mesmo. Né? Denis amava muito a sua mãe. E quando ela falece, naturalmente isso o deixa muito triste, né? Muito triste mesmo. Ele, inclusive, estava fazendo um roteiro doutrinário. Se não me falha a memória, ele estava na cidade de Lyon e ele tem que voltar às pressas a Tours, né, para velar a sua mãe. E esse amor, nossa, é uma coisa tão bonita entre os dois, um zelo tão grande das duas partes, né? Ou seja, da mãe para com o filho, mas também do filho para com a mãe, e naturalmente deixou Denis sem chão. Né? Mas vamos ficar por aqui hoje. A gente dá continuidade a esse capítulo, né? Ainda tem algumas questões para levantarmos aqui, mas o próximo episódio que sairá no canal, né, desses estudos que nós estamos promovendo, será da obra Cristianismo e Espiritismo. Né? Mas, quando sair o próximo episódio, nós ainda vamos ficar nesse capítulo, dando continuidade, tratando um pouco mais da relação de Denis com sua família, com sua mãe,
com seus pais, né? Algumas memórias e lembranças bem interessantes dessa vida tão cheia de vigor, tão cheia de beleza, tão cheia de elevação. Tá certo? Então é isso, meus amigos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.